Olá pessoal, sou o professor Glauco Lira. Neste vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de derivadas e derivação em funções de várias variáveis e mais especificamente vamos dar continuidade a nosso estudo de máximos e mínimos de uma função no R3. Bem, no vídeo passado a gente viu como achar o ponto crítico, o ponto de máximo relativo, de mínimo relativo, e a gente viu no último exemplo do vídeo anterior o chamado ponto de Sela. Então, neste caso, a gente vai ter a necessidade de fazer um teste para verificar este ponto de máximo, de mínimo, ou melhor, para a gente achar os valores extremantes locais. Para isso, a gente vai utilizar o teste da derivada de segunda ordem. Mas antes da gente ver como é que funciona este teste, eu vou apresentar para vocês um novo ente matemático chamado de Hessiano, ou função Hessiano. O que seria a função Hessiano de uma função f? Ela é o determinante das derivadas de segunda ordem da função f, na diagonal principal em relação a x, na diagonal secundária em relação a xy. Então, calculando a diagonal principal, a gente vai ter este produto aqui, que é este primeiro termo, menos a diagonal secundária, que este termo vai ficar ao quadrado. Então, isto é o Hessiano. E vamos utilizar ele para fazer o teste da derivada de segunda ordem. Então, o teorema do teste é o seguinte: seja f uma função de classe C2. O que seria uma função de classe C2? Uma função contínua e derivável até segunda ordem dentro de um ponto interior no espaço, ou seja, dentro de uma bola aberta. Centrada, essa bolinha aberta, centrada no ponto AB, porque o ponto AB ele é um ponto interior do domínio da função. Bem, vamos lá. Supondo que AB é um ponto crítico de f, então a gente já tem ideia de que este ponto AB é um ponto crítico de f. Então a gente vai fazer o seguinte teste. Calcula a derivada de segunda ordem de f em relação a x, verifica se é maior que zero. Calcula o Hessiano, verifica se é maior que zero. Se aconteceu essa paridade aqui de maior e maior, então este ponto AB ele é mínimo local. Se a derivada de segunda ordem em relação a x for menor que zero e o Hessiano for maior que zero, então a gente vai ter o máximo local. Se o Hessiano for negativo, então o ponto AB é ponto de Sela. Se o Hessiano for nulo, este teste ele é inconcludente, ou seja, nada pode se concluir com relação ao ponto AB, se ele é um ponto de máximo, de mínimo ou um ponto de Sela. Certo? Vamos ver alguns exemplos para entender melhor. Então, vamos calcular, achar os valores máximos e mínimos locais e o ponto de Sela dessa função, x à quarta mais y à quarta menos 4xy mais 1. Bom, então a gente vai primeiramente achar os pontos críticos de f, que é calcular a derivada de f em relação a x e de f em relação a y. Calculando a derivada de f em relação a x, a gente vai ter 4x ao cubo menos 4y, porque neste caso 1 é constante e y à quarta também é uma constante. Então some, aqui vai ficar, este termo vai gerar este termo vai gerar este. Colocando o 4 em evidência, vamos ter a expressão 4 vezes x ao cubo menos y. Para verificar se é ponto crítico, igual a zero. Assim a gente vai ter x ao cubo igual a y. Certo? Fazendo o mesmo para a derivada de y, vamos ter 4y ao cubo menos 4x, muito semelhante, né? Porém, esta expressão veio deste termo e esta expressão aqui veio
deste termo. Colocando em evidência, vamos ter então 4 vezes y³ menos x, igualando a zero, vamos ter a equação y ao cubo menos x igual a zero, que vai dar y³ igual a x. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o resultado da primeira derivada, da primeira derivação, né, do primeiro processo de derivação, e jogar nesta outra equação aqui de baixo, ou seja, substituindo x² igual a y na equação y³ menos x igual a zero, a gente vai ter o seguinte: isso aqui é zero, né? No lugar de x de y, eu estou colocando x², então vai ficar x à nona, que está aqui, menos esse y. Colocando o x em evidência aqui, eu vou ter x à oitava menos 1. Observa que aqui a gente tem a possibilidade de fazer o quadrado da diferença. Ou melhor, a diferença dos quadrados. Desculpa, a diferença dos quadrados. Isso aqui é a mesma coisa que x vezes x à quarta menos 1, x à quarta mais 1. Isso aqui eu posso fazer aí 1 elevado a 8, né? Observa que surge de novo aqui a diferença dos quadrados. Então, este termo eu posso reescrever com x² menos 1, x² mais 1. Então, este termo aqui gerou todo este termo aqui, ó. Certo? Bem, então observa que tudo isso aqui, toda esta expressão aqui, ela é igual a zero. Então, analisando, para achar de raízes, a gente vai ter o quê? Ou x é igual a zero, ou esta expressão é igual a zero, ou esta expressão é igual a zero, ou esta expressão é igual a zero. Fazendo todas essas igualdades, nós vamos ter as raízes menos 1, 0 e 1 desta expressão. Com isso, a gente vai ter como pontos críticos, né, fazendo menos, primeiro pegando zero, substituindo aqui, né, porque x² é igual a y, a gente já tem x igual a zero. Para achar y, basta substituir aqui. Então, a gente vai ter o ponto 0, 0. Pega o 1, substitui aqui. A gente vai ter o ponto 1, 1. Vai pegar o menos 1, que é x, substitui aqui. A gente vai ter o ponto menos 1, menos 1. Este 0, este 1, este menos 1 surgiu daqui, das raízes, né? A segunda coordenada, este 0, este 1, este menos 1, surgiu desta equação aqui. Ok? Então, a gente já tem os pontos críticos. Então, vamos fazer os testes da derivada de segunda ordem para cada um destes pontos críticos. Então, a gente vai calcular as derivadas de segunda ordem e o hessiano. Então, calculando a derivada de segunda ordem em relação a x, em relação a y e em relação a x e y, né? Porque é necessário no hessiano. E assim podemos, né, calcular o hessiano que é dado por esta expressão. Então, esse vezes esse menos esse ao quadrado. Aqui. Que vai dar 144 x² y² menos 16. Né? Porque menos 4 elevado ao quadrado, qualquer número elevado a expoente π é positivo. Agora a gente vai aplicar o teste do teorema para cada ponto. Vamos fazer primeiro para o ponto 1, calculando a derivada de segunda ordem de f em relação a x no ponto 1, vai dar que é 12x², né? Substituindo por 1, x por 1 vai ser 12, que é maior que zero. Fazendo a mesma coisa para o hessiano, substitui isso aqui por 1, vamos ter 128, que também é maior que zero. Ou seja, menos 1 é o mínimo local.
Ou seja, o que significa, de onde surgiu esse menos 1? É só pegar aqui, x igual a 1, y igual a 1, x igual a 1, y igual a 1. Resolve toda a expressão com x e y igual a 1. Vamos ter o valor menos 1 aqui, que é mínimo local. A mesma coisa fazemos para menos 1. E aí temos 12x², que na verdade é 12x², que vai ser positivo. Mesma coisa para o hessiano, que também vai ser positivo, porque está ao quadrado, né? Mesmo que eu coloque menos 1 aqui, menos 1 vai ficar positivo, então vai dar o mesmo resultado. E a mesma coisa também para o f de menos 1 em 1, porque aqui está a quarta, vai ficar 1, menos 1 a quarta vai ficar 1, menos 1 vezes menos 1 vai dar positivo, o resultado é o mesmo. Então isso aqui também é um mínimo local. Já fazendo, neste caso, para 0, 0, a gente vai ter o cálculo apenas do hessiano, que vai ser negativo, certo? Ou seja, o ponto 0, 0 é um ponto de sela. Então, a gente tem aqui o gráfico da função. Aqui o ponto de mínimo e aqui o ponto de sela. Uma maneira também de visualizar esta situação de ponto de sela é vendo as curvas de nível, né? Então, observa o ponto de mínimo e aqui o ponto de sela, certo? Então, com isso a gente encerra este vídeo sobre extremantes no espaço R3, ou seja, funções de duas variáveis. Até o próximo vídeo sobre aplicação.